Ela estava ali no sol escaldante vendendo balas de goma para sobreviver, quando um carro preto parou na frente dela e mudou sua vida para sempre. O sol de meio-dia batia impiedoso no asfalto da Avenida Paulista e Juliana sentia o suor escorrer pela testa enquanto organizava as balas de goma em uma caixinha pequena de madeira. Eram 2 horas da tarde de uma terça-feira qualquer e o movimento de pedestres tinha diminuído drasticamente. As pessoas corriam para escapar do calor, entrando nos shoppings ou se refugiando em cafés com ar-condicionado. Ela não tinha esse luxo. Juliana Santos, 28 anos, formada em administração pela PUC, estava ali há 3 semanas vendendo balas de goma caseiras para conseguir pagar o aluguel. 6 meses atrás trabalhava em uma empresa de médio porte. Tinha carteira assinada, 13º, férias remuneradas. Hoje segurava uma placa improvisada que dizia balas de goma artesanais, R$1, e torcia para que alguém parasse. A demissão tinha chegado sem aviso. Corte de custos, disseram. Nada pessoal, apenas negócios. Mas quando você tem contas para pagar e o seguro-desemprego mal cobre o básico, tudo vira pessoal muito rápido. Juliana tinha batido em todas as portas possíveis procurando emprego, mas a crise econômica tinha deixado todo mundo receoso em contratar. Foi a vizinha Dona Teresa que sugeriu fazer doces para vender. Você sempre foi boa na cozinha, filha, e criança adora bala de goma. Juliana achou a ideia absurda no começo. Ela tinha diploma universitário, experiência em grandes empresas, falava inglês fluente. Vender balas na rua parecia um retrocesso de décadas. Mas a conta de luz chegou com aviso de corte e o orgulho não paga energia elétrica. O primeiro dia foi o pior. Juliana ficou parada por 2 horas sem vender uma única bala, morrendo de vergonha cada vez que conhecidos passavam pela rua. Alguns fingiam não ver, outros faziam aquele sorriso forçado de pena que doía mais que a indiferença. No segundo dia, vendeu 10 balas. No terceiro, 20. Aos poucos foi entendendo o ritmo da rua, os horários melhores, os lugares com mais movimento. Hoje, na 3ª semana, Juliana já conhecia alguns rostos regulares. A mãe que sempre comprava um saquinho de balas para a filha pequena no meio da manhã. O estudante que passava correndo para a faculdade, mas sempre parava para comprar algumas balas. A senhora que voltava das compras e fazia questão de conversar alguns minutos, perguntando sobre a família e dando conselhos não solicitados sobre a vida. Mas o calor daquela terça-feira estava impossível. Juliana procurou uma sombra debaixo da marquise de um prédio comercial e se perguntou se não era melhor desistir por hoje. As balas de goma estavam começando a amolecer no calor, e ela tinha medo de que grudassem umas nas outras. Não podia se dar ao luxo de perder a matéria-prima. Foi quando viu o sedã preto se aproximando devagar. O carro reduziu a velocidade e parou bem na frente do local onde ela estava. Juliana não conseguia ver através dos vidros escuros, mas sentiu que alguém a observava. Por um momento, pensou em sair dali. Já tinha ouvido histórias de mulheres sendo abordadas na rua por homens em carros caros, e nada de bom vinha dessas situações. A porta do motorista se abriu e desceu um homem alto, por volta dos 35 anos, vestindo um terno cinza impecável apesar do calor. Cabelos escuros bem cortados, óculos de sol de grife, sapatos sociais que provavelmente custavam mais que o aluguel de Juliana. Ele caminhou em direção a ela com passos decididos, mas não ameaçadores. "Boa tarde", disse Raul, parando a uma distância respeitosa. "Vi que você está vendendo balas de goma. Posso ver?" Juliana ficou surpresa com a educação dele. Estava acostumada com pessoas que compravam correndo, quase jogando o dinheiro na mão dela e saindo sem nem olhar nos olhos. Aquele homem parecia genuinamente interessado. "Claro", ela respondeu, endireitando a postura e tentando parecer mais profissional. "São feitas em casa com ingredientes naturais. Tem o sabor uva, morango, limão e maçã verde." Raul se aproximou e observou as balas com atenção. Juliana notou que ele não demonstrava pressa, não ficava olhando o relógio ou o celular como a maioria das pessoas. Parecia realmente focado no que ela estava oferecendo. "Parecem deliciosas", ele disse, tirando os óculos de sol. Juliana se surpreendeu com os olhos dele. Eram castanhos e gentis,
com ruguinhas no canto que indicavam alguém que sorria bastante. Vou levar 10, algumas de cada sabor. São R$ 10, Juliana disse, tentando não demonstrar o alívio. 10 balas representavam quase metade do que ela conseguia vender em um dia ruim. Raul tirou a carteira e entregou uma nota de 20. Pode ficar com o troco. Não precisa, Juliana protestou, pegando 2 moedas de R$ 5 da pequena bolsa onde guardava o dinheiro. Não costumo aceitar gorjeta. Raul sorriu, e Juliana percebeu que havia algo diferente naquele sorriso. Não era condescendente nem paternalista. Era genuíno. Não é gorjeta. É reconhecimento por um produto de qualidade. Ele pegou o saquinho com as balas e notou as mãos dela, que tremiam ligeiramente. Você está bem? Esse calor está terrível. Juliana se deu conta de que estava há quase 4 horas no sol, praticamente sem beber água. Tinha se concentrado tanto em tentar vender que esqueceu de cuidar de si mesma. Estou um pouco cansada, admitiu. Mas estou bem. Raul observou o rosto dela, notando as bochechas vermelhas e o suor na testa. Havia algo mais além do cansaço físico. Uma tristeza nos olhos que ele reconheceu. Era a expressão de alguém que estava lutando contra circunstâncias difíceis. Há quanto tempo você está vendendo balas? Perguntou, com um tom casual, mas interessado. Juliana hesitou. Não gostava de falar sobre sua situação, especialmente para estranhos bem vestidos que claramente não tinham problemas financeiros. Mas havia algo na forma como ele perguntou que não soava invasivo. 3 semanas, ela respondeu baixinho. E antes disso, trabalhava em escritório, administração. Juliana não conseguiu esconder a mágoa na voz. As coisas mudaram. Raul assentiu como se entendesse exatamente o que ela estava dizendo. Sei como é. O mercado está difícil para todo mundo. O senhor trabalha com o quê? Juliana perguntou, tentando mudar o foco da conversa. Tenho uma empresa de consultoria empresarial. Ajudo outras empresas a se reorganizar, cortar custos, encontrar eficiência. Raul parou, percebendo a ironia das próprias palavras. Ele estava do outro lado das demissões que tinham acontecido no mercado. É complicado. Juliana entendeu imediatamente o que ele quis dizer. Era possível que ele fosse uma das pessoas responsáveis por situações como a dela, mas não sentiu raiva. Havia algo na expressão dele que mostrava que ele também carregava o peso das decisões que tinha que tomar. Deve ser difícil tomar certas decisões, ela disse, surpreendendo-se com a própria compreensão. É. Raul a olhou com uma mistura de surpresa e gratidão. A maioria das pessoas não entende que do outro lado também há pessoas tentando fazer o melhor que podem. Eles ficaram em silêncio por um momento. 2 pessoas de mundos aparentemente diferentes, encontrando um ponto de conexão inesperado no meio da Avenida Paulista. Escute, Raul disse, guardando as balas na pasta executiva que carregava. Se precisar de alguma coisa, não sei, orientação para procurar emprego, revisão de currículo, qualquer coisa, tenho alguns contatos que podem ajudar. Juliana sentiu o orgulho subir pela garganta. Durante 3 semanas, tinha ouvido ofertas de ajuda de parentes, amigos, conhecidos. A maioria vinha carregada de pena e condescendência, mas a oferta de Raul soava diferente. Soava como uma pessoa oferecendo ajuda para outra pessoa, sem hierarquia, sem julgamento. Obrigada, ela disse, mas estou conseguindo me virar. Tenho certeza que está, Raul respondeu. Só quis dizer que se mudar de ideia, ou se quiser conversar sobre o mercado de trabalho, não custa nada trocar uma ideia. Ele tirou um cartão do bolso e entregou para ela. Raul Mendoza, consultoria empresarial. Havia um endereço na Vila Olímpia e vários telefones. Juliana pegou o cartão, sentindo o papel de qualidade entre os dedos. Juliana Santos. Prazer, Juliana. E obrigado pelas balas. Tenho certeza que vão fazer sucesso no escritório. Raul voltou para o carro e acenou antes de sair. Juliana ficou parada, olhando o cartão na mão e tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Em 3 semanas vendendo balas na rua, aquela havia sido a primeira conversa real que ela tinha tido com um cliente. A primeira vez que alguém a tratou como uma pessoa, não como uma vendedora ambulante. O resto da tarde passou mais rápido. Juliana conseguiu vender mais algumas balas
e decidiu encerrar o dia por volta das 5 horas. Enquanto guardava a bandeja e contava o dinheiro, não conseguia parar de pensar na conversa com Raul. Havia algo nele que a intrigava. A forma como ele tinha falado, a maneira respeitosa como a tinha tratado, o jeito como seus olhos demonstraram compreensão genuína. No ônibus voltando para casa, Juliana olhou novamente para o cartão. Raul Mendoza. O nome soava confiável, sólido. Ela se perguntou se ele realmente falava sério sobre ajudar, ou se tinha sido apenas educação. Provavelmente nunca saberia. Pessoas como ele não costumavam manter contato com pessoas como ela. Mas quando chegou em casa e colocou o cartão na mesinha de centro da sala pequena, Juliana não conseguiu jogar fora. Alguma coisa lhe dizia que aquele encontro casual no meio do calor da Avenida Paulista talvez não tivesse sido tão casual assim. Na empresa de consultoria, Raul chegou no escritório pensando nas balas de goma que tinha comprado e na mulher que as fazia. Havia algo em Juliana que o tinha tocado profundamente. Não era pena. Ele conhecia pena, e aquilo que sentia era diferente. Era admiração. Admiração pela dignidade com que ela enfrentava uma situação difícil, pela qualidade das balas que fazia, pela forma inteligente como havia conduzido a conversa. Raul distribuiu as balas entre os funcionários e não conseguiu parar de pensar no contraste. Ali estava uma mulher com formação universitária vendendo doces na rua por necessidade, enquanto ele tinha uma empresa próspera e dezenas de funcionários. O mundo era injusto. Ele sempre soube disso. Mas raramente a injustiça tinha um rosto tão claro e próximo. Naquela noite, Raul ficou mais tempo no escritório do que o habitual, mas não estava trabalhando. Estava pensando em Juliana, perguntando-se se ela estava bem, se tinha conseguido vender o suficiente para cobrir as despesas do dia. Pela primeira vez em anos, ele se encontrou genuinamente preocupado com uma pessoa que mal conhecia. E pela primeira vez em muito tempo, estava ansioso para que o dia seguinte chegasse, para que pudesse passar pela Avenida Paulista novamente e comprar mais balas de goma. Na manhã seguinte, Juliana acordou com uma estranha sensação de expectativa. Não conseguia explicar exatamente por quê, mas havia algo diferente no ar. Talvez fosse porque havia dormido melhor do que nas últimas semanas, ou talvez fosse porque ontem tinha sido um dia de vendas relativamente bom. Seja como for, pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia aquele peso no estômago ao pensar em sair para vender balas. Preparou as balas de goma com mais cuidado que o habitual, testando cada lote para garantir que estavam no ponto perfeito de textura. Escolheu uma blusa azul clara, que realçava seus olhos, e prendeu o cabelo de uma forma mais arrumada. Não estava se arrumando para ninguém específico, disse para si mesma. Era apenas uma questão de autoestima. Chegou na Avenida Paulista às 9 da manhã, uma hora mais cedo que o habitual. O movimento já estava intenso, executivos caminhando apressados para seus escritórios, estudantes correndo para as universidades, turistas perdidos consultando mapas nos celulares. Juliana montou seu ponto debaixo da mesma marquise de ontem e começou a organizar as balas na bandeja. Não demorou muito para que o primeiro cliente aparecesse. Era a mãe que sempre comprava um saquinho de balas para a filha pequena no meio da manhã, mas hoje ela estava mais cedo. Comprou as balas habituais e partiu sem muita conversa, como sempre. Juliana serviu mais alguns clientes regulares e estava começando a se acomodar na rotina quando viu o sedã preto se aproximando. Eram 10h30 da manhã quando Raul parou o carro no mesmo local de ontem. Juliana sentiu o coração disparar um pouco, mas tentou manter a compostura. Ele tinha dito que as balas fariam sucesso no escritório, então provavelmente estava voltando para comprar mais. Era apenas um bom cliente retornando, nada mais que isso. Raul desceu do carro vestindo um terno azul marinho e uma gravata discreta. Hoje não estava usando óculos de sol, e Juliana pode ver melhor o rosto dele. Era mais jovem do que havia parecido ontem, provavelmente no início dos 30. Havia uma expressão determinada no rosto, como alguém que tinha tomado uma decisão importante. "Bom dia, Juliana", ele disse, se aproximando com um sorriso genuíno. "Bom dia, Sr. Mendoza." Juliana ficou surpresa que ele lembrasse do nome dela. "As balas fizeram sucesso no escritório?" "Fizeram sim. Todo mundo adorou. Por isso estou de volta." Raul parou em frente à bandeja, mas desta vez não parecia ter pressa. "Na verdade, queria conversar um pouco mais com você, se não se importar."
Juliana sentiu uma mistura de curiosidade e nervosismo. Claro, em que posso ajudar? Primeiro, vou levar 15 balas hoje. A equipe já está perguntando se vou trazer mais. Ele sorriu enquanto ela separava as balas coloridas. Mas também queria saber como você está se sentindo em relação a tudo isso. A pergunta pegou Juliana desprevenida. Não era o tipo de conversa que ela esperava ter com um cliente. Como assim? Ontem você mencionou que trabalhava em administração antes de começar a vender balas. Deve ter sido uma mudança difícil. Raul falava com um tom cuidadoso, como se estivesse pisando em terreno delicado. Não estou sendo intrometido. É que, bem, trabalho com reestruturação empresarial há anos e sei o impacto que essas mudanças têm na vida das pessoas. Juliana entregou o saquinho com as balas e recebeu o dinheiro, usando o tempo para organizar os pensamentos. Havia algo na forma como Raul falava que a fazia sentir que podia confiar nele. Foi difícil, sim, ela admitiu. Principalmente porque aconteceu tão de repente. Um dia eu tinha uma carreira promissora, no outro estava desempregada sem nenhuma perspectiva. Quanto tempo você trabalhou na área? 5 anos. Comecei como assistente administrativa logo depois da faculdade e fui subindo. Na última empresa, eu coordenava uma equipe de 8 pessoas. Juliana percebeu que estava falando mais do que pretendia, mas havia algo libertador em falar sobre isso com alguém que parecia realmente interessado. Raul assentiu, claramente impressionado. Coordenação de equipe é uma responsabilidade importante. Você gostava do que fazia? Adorava, principalmente a parte de organizar processos, encontrar formas mais eficientes de fazer as coisas. Era como um quebra-cabeça que eu tinha que resolver todos os dias. Os olhos de Juliana brilharam por um momento, mas logo voltaram à realidade. Hoje em dia, o quebra-cabeça é descobrir quantas balas preciso vender para pagar as contas. E como você começou a fazer balas de goma? Sempre foi um hobby? Juliana riu pela primeira vez desde que Raul chegou. Na verdade, não. Aprendi assistindo vídeos no YouTube. Minha vizinha sugeriu que eu tentasse vender doces. E pensei, por que não? Descobri que tenho jeito para cozinhar, quem diria? As balas estão realmente excepcionais, Raul disse sincero. Já comprei em várias confeitarias famosas da cidade. E posso dizer que as suas estão entre as melhores. Obrigada. Juliana corou um pouco com o elogio. Ainda estou aprendendo, experimentando novos sabores. Raul ficou em silêncio por um momento, observando o movimento da avenida. Juliana podia ver que ele estava pensando em algo, mas não sabia o quê. Juliana, posso fazer uma pergunta talvez um pouco pessoal? Pode. Você está procurando emprego na sua área ainda ou decidiu focar no negócio das balas? A pergunta acertou em cheio no ponto mais sensível da situação de Juliana. Ela havia passado os primeiros 2 meses após a demissão, enviando currículos freneticamente, fazendo entrevistas, seguindo todas as dicas de recolocação profissional que encontrava na internet. Aos poucos, as respostas negativas e o silêncio das empresas foram minando sua confiança. Estou tentando as 2 coisas, ela respondeu hesitante. Mas o mercado está muito difícil. Parece que para cada vaga tem 100 candidatos, e sempre tem alguém mais qualificado ou que aceita trabalhar por menos. E qual seria seu emprego dos sonhos, se pudesse escolher qualquer coisa? Juliana parou para pensar. Fazia tanto tempo que ninguém perguntava sobre seus sonhos que ela quase esqueceu que os tinha. Sempre quis trabalhar com consultoria organizacional, ajudar empresas a melhorar seus processos, tornar o trabalho mais eficiente e, ao mesmo tempo, melhor para os funcionários. Ela parou, percebendo a coincidência. Imagino que seja algo parecido com o que você faz. Raul sorriu, mas foi um sorriso pensativo. É exatamente o que eu faço. E posso dizer que pessoas com sua perspectiva são raras na área. Como assim? A maioria dos consultores se foca apenas na eficiência e nos números. Poucos se preocupam genuinamente com o impacto humano das mudanças que propõem. Raul pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Você falou em tornar o trabalho melhor para os funcionários. Isso é refrescante. Juliana sentiu um calor no peito que não tinha nada a ver com o sol da manhã. Era a sensação de ser realmente vista e compreendida por alguém. Talvez seja porque agora eu estou do outro lado, ela disse. É fácil tomar decisões sobre cortes de pessoal quando você nunca esteve na posição de quem é cortado.
Exato. Raul a olhou com uma expressão de respeito genuíno. Essa experiência que você está vivendo, por mais difícil que seja, te deu uma perspectiva que vale ouro na nossa área. Eles foram interrompidos por uma cliente que queria comprar balas. Juliana atendeu com profissionalismo, mas Raul esperou pacientemente até ela terminar. Escute, Juliana, ele disse quando ficaram sozinhos novamente. Sei que você não me conhece bem e entendo se achar que estou sendo precipitado, mas gostaria de fazer uma proposta. O coração de Juliana começou a bater mais rápido. Que tipo de proposta? Minha empresa está crescendo e estou precisando de alguém para ajudar com organização de processos internos e relacionamento com clientes. Alguém que entenda tanto o lado técnico quanto o lado humano das operações. Raul fez uma pausa, observando a reação dela. Gostaria que você considerasse fazer uma entrevista. Juliana ficou sem palavras por alguns segundos. Era exatamente o tipo de oportunidade que ela vinha sonhando, mas acontecendo de uma forma que jamais imaginou. Eu não sei o que dizer, ela murmurou. Não precisa decidir agora. Leve para casa, pense com calma. Posso te dar alguns dias para considerar a proposta. Mas você mal me conhece. Como pode oferecer um emprego para alguém que conheceu vendendo balas na rua? Raul sorriu. Nos últimos anos entrevistei centenas de candidatos com currículos impecáveis, graduações em universidades de ponta, pós-graduações no exterior. Sabe quantos demonstraram a inteligência emocional e a resiliência que você mostrou em 2 conversas de 15 minutos? Juliana balançou a cabeça. 0. Raul se inclinou ligeiramente para frente, enfatizando as palavras. Você pegou uma situação difícil e encontrou uma solução criativa. Está mantendo a dignidade em circunstâncias desafiadoras. Fala sobre seu trabalho anterior com paixão e conhecimento técnico. E mais importante, demonstra empatia genuína pelas pessoas afetadas pelas decisões empresariais. Ainda assim, entendo suas hesitações. Por isso estou sugerindo apenas uma entrevista. Sem compromisso de nenhum lado. Se acharmos que não é uma boa combinação, cada um segue sua vida. Se acharmos que pode funcionar, conversamos sobre os próximos passos. Juliana olhou para a bandeja de balas, depois para o movimento da avenida, depois de volta para Raul. Sua mente estava acelerada, tentando processar tudo o que estava acontecendo. E se eu aceitar a entrevista, mas não der certo? Não vou poder voltar a vender balas aqui. Você conhece minha situação agora. Juliana, independente do resultado da entrevista, você sempre pode voltar a vender balas onde quiser. Isso não muda nada entre nós como pessoas. Raul fez uma pausa, mas tenho uma sensação muito forte de que vai dar certo. Por que está fazendo isso? Não me conhece de lugar nenhum. Raul hesitou por um momento, como se estivesse decidindo o quanto revelar. Porque reconheço talento quando vejo. E porque acredito que as melhores oportunidades de negócio surgem quando ajudamos pessoas talentosas a chegarem onde merecem estar. Ele tirou outro cartão do bolso e anotou algo no verso. Este é meu telefone pessoal. Ligue quando tiver decidido. Se quiser fazer a entrevista, podemos marcar para qualquer dia da próxima semana. Juliana pegou o cartão com mãos trêmulas. E se eu não ligar? Então vou continuar comprando balas e respeitando sua decisão. Raul sorriu. Mas espero que ligue. Ele voltou para o carro, mas antes de entrar, se virou mais uma vez. Juliana, só mais uma coisa. Você mencionou que sempre quis trabalhar com consultoria organizacional. Às vezes a vida coloca a gente exatamente onde precisamos estar, na hora que precisamos estar lá. Pode não parecer, mas talvez essa seja a sua chance de fazer exatamente o que sempre quis. Raul entrou no carro e foi embora, deixando Juliana parada na calçada segurando o cartão e tentando processar tudo o que tinha acabado de acontecer. Pela primeira vez em meses, ela tinha uma possibilidade real de voltar ao mercado de trabalho formal. E não era qualquer possibilidade. Era exatamente na área dos seus sonhos. O resto do dia passou voando. Juliana vendeu todas as balas que havia trazido e ainda recebeu encomendas para o dia seguinte. Mas sua mente estava em outro lugar, imaginando como seria trabalhar com Raul, como seria voltar a usar suas habilidades profissionais, como seria ter estabilidade financeira novamente. No ônibus voltando para casa, ela olhou o cartão com o telefone pessoal de Raul. Era um número que poderia mudar sua vida completamente.
A pergunta era: ela tinha coragem de ligar? Juliana passou a sexta-feira inteira olhando para o cartão de Raul. Ela o colocava na mesa da cozinha enquanto preparava as balas, depois o levava para a sala enquanto assistia televisão, depois para o quarto na hora de dormir. Era como se o pedaço de papel tivesse vida própria, sussurrando possibilidades que ela tinha medo de considerar seriamente. No sábado de manhã, depois de uma noite mal dormida, ela finalmente tomou coragem e discou o número. O telefone tocou 3 vezes antes de Raul atender. Alô? Oi, Raul. É a Juliana, a vendedora de balas. Ela se sentiu idiota por se apresentar assim, mas não sabia como mais poderia se identificar. Juliana, que bom que ligou. Como está? Havia uma alegria genuína na voz dele que fez o nervosismo de Juliana diminuir um pouco. Estou bem. Estive pensando na sua proposta. E? Gostaria de aceitar a entrevista, se a oferta ainda estiver de pé. Claro que está. Que tal segunda-feira às 14h? Posso mandar o endereço por mensagem. Segunda está perfeito. Juliana anotou os detalhes numa folha de papel. Raul, posso fazer uma pergunta? Pode. Como devo me vestir? Faz tanto tempo que não vou numa entrevista que nem lembro mais qual é o protocolo. Raul riu, mas foi um riso caloroso. Pode vir como se sentir mais confortável. Aqui no escritório não somos muito formais. O importante é você estar à vontade para conversar. Obrigada. Até segunda, então. Até segunda, Juliana. E não fique nervosa. Vai dar tudo certo. Quando desligou o telefone, Juliana sentiu uma mistura de alívio e terror. Havia dado o primeiro passo, mas agora teria que enfrentar as consequências. Passou o resto do fim de semana oscilando entre empolgação e pânico, revisando mentalmente tudo o que sabia sobre consultoria empresarial e tentando lembrar das melhores práticas para entrevistas de trabalho. Segunda-feira chegou mais rápido do que ela esperava. Juliana acordou cedo, tomou um banho demorado e escolheu sua melhor roupa social, um conjunto azul marinho que não usava há meses. Quando se olhou no espelho, quase não reconheceu a própria imagem. Por algumas semanas, tinha se acostumado a se ver como vendedora ambulante. Agora estava se vendo novamente como profissional. O endereço que Raul havia mandado ficava na Vila Olímpia, numa região empresarial que Juliana conhecia bem dos tempos em que trabalhava em escritório. O prédio era moderno, todo espelhado, com um lobby elegante e elevadores silenciosos. Era exatamente o tipo de lugar onde ela sempre sonhou em trabalhar. A empresa de Raul ficava no 12º andar. Quando Juliana saiu do elevador, foi recebida por uma recepcionista jovem e simpática que a encaminhou para uma sala de espera aconchegante. Havia revistas de negócios sobre a mesa de centro, quadros com gráficos motivacionais nas paredes e uma máquina de café que exalava um aroma delicioso. Juliana? Raul apareceu na porta da sala de espera exatamente às 2h. Estava vestindo uma camisa branca sem gravata e calça social, mais casual do que quando ela o via na rua. Como foi a viagem até aqui? Tranquila. O prédio é lindo. Obrigado. Venha, vou te mostrar o escritório. Raul a conduziu por um tour rápido pelas instalações. Eram 3 salas de reunião, uma área de trabalho colaborativo com várias estações, 2 escritórios individuais e uma pequena cozinha. Tudo era limpo, organizado e tinha uma atmosfera profissional, mas descontraída. Juliana contou cerca de 15 funcionários, todos parecendo jovens e engajados. E aqui é onde a mágica acontece, Raul disse, parando na área principal. A maioria dos nossos projetos é desenvolvida em equipe, então valorizamos muito a colaboração. Juliana observou as pessoas trabalhando. Havia uma energia positiva no ambiente que ela raramente tinha visto em outras empresas. As pessoas conversavam entre si, sorriam, pareciam genuinamente felizes de estar ali. Que tipo de clientes vocês atendem? Ela perguntou. Principalmente empresas de médio porte que estão passando por expansão ou reestruturação. Ajudamos com otimização de processos, melhoria de comunicação interna, implementação de novas tecnologias. Raul pausou. E mais recentemente estamos focando muito em humanização do ambiente de trabalho. Humanização? Exatamente o que você mencionou no outro dia. Encontrar formas de tornar o trabalho mais eficiente sem sacrificar o bem-estar dos funcionários. É uma área que está crescendo muito e precisamos de alguém que entenda tanto o lado técnico quanto o lado humano.
Eles chegaram ao escritório de Raul, uma sala ampla com uma mesa grande, 2 estantes cheias de livros sobre gestão e uma parede inteira coberta por um quadro branco repleto de diagramas e anotações. Sente-se, por favor, ele disse, indicando uma poltrona confortável em frente à mesa. Juliana se acomodou, tentando controlar o nervosismo. Era sua primeira entrevista em meses, e ela tinha esquecido como era sentar do outro lado da mesa, sendo avaliada e questionada. Antes de começarmos, Raul disse, se sentando de uma forma casual, quero que saiba que esta conversa é tão importante para mim quanto para você. Estou procurando a pessoa certa para uma posição específica, e você está aqui porque acredito que pode ser essa pessoa. Obrigada. Isso ajuda com o nervosismo. Não precisa ficar nervosa. Vamos apenas conversar. Raul pegou uma caneta e um bloco de notas, mas não de forma intimidadora. Conte-me mais sobre sua experiência anterior. Que tipo de projetos você coordenava? Juliana respirou fundo e começou a falar sobre seu trabalho anterior. Conforme ia descrevendo os projetos que havia liderado, as melhorias que tinha implementado, os problemas que havia resolvido, começou a se sentir mais confiante. Era bom lembrar que ela realmente tinha conhecimento e experiência valiosos. Interessante, Raul disse depois que ela terminou de explicar um projeto de reorganização de arquivos que havia resultado em 30% de economia de tempo. Como você lidava com a resistência dos colegas quando propunha mudanças? Sempre tinha resistência. Juliana riu. As pessoas são naturalmente avessas a mudanças. Aprendi que o segredo é envolver todo mundo no processo de tomada de decisão. Em vez de chegar com uma solução pronta, eu apresentava o problema e pedia para a equipe ajudar a encontrar soluções. Raul anotou algo no bloco. E quando as soluções da equipe não eram as melhores? Eu guiava as conversas na direção certa, sem que as pessoas percebessem. Fazia perguntas que as levavam a chegar nas conclusões que eu já sabia que eram certas. Dessa forma, elas sentiam que tinham participado da criação da solução. Isso é inteligência emocional avançada, Raul comentou. Muitos gestores nunca aprendem isso. A entrevista continuou por mais de 1 hora. Raul fez perguntas sobre situações hipotéticas, problemas de relacionamento interpessoal, formas de lidar com pressão e prazos apertados. Para cada pergunta, Juliana conseguiu dar exemplos concretos da sua experiência anterior. Quando chegaram na parte técnica da entrevista, Juliana se sentiu totalmente à vontade. Raul apresentou um caso real da empresa, um cliente que estava com problemas de comunicação entre departamentos, e pediu para ela sugerir uma abordagem. Primeiro eu faria um mapeamento completo dos processos existentes. Juliana começou, se inclinando para a frente e gesticulando conforme falava. Depois entrevistaria pessoas de cada departamento para entender onde estão os gargalos de comunicação. O importante é não assumir nada. Às vezes o problema que parece óbvio não é o problema real. Raul assentiu, claramente impressionado com a metodologia que ela estava propondo. E como você implementaria as soluções? Em fases pequenas, testando cada mudança antes de partir para a próxima. E sempre com métricas claras para medir se está funcionando ou não. Juliana estava falando com paixão agora, completamente esquecida do nervosismo inicial. Mudança organizacional não é questão de sorte, é ciência. Você pode medir e ajustar. Quando a entrevista oficial terminou, Raul a convidou para conhecer algumas pessoas da equipe. Apresentou Juliana para Marina, a coordenadora de projetos, para Diego, especialista em tecnologia, e para Carmen, responsável pelo relacionamento com clientes. Juliana tem experiência em administração e está considerando se juntar ao time, Raul explicou. As apresentações foram calorosas, e Juliana se sentiu imediatamente à vontade com todos. Que área você gostaria de focar? Marina perguntou. Temos projetos bem diversos aqui. Na verdade, estou interessada na parte de humanização do ambiente de trabalho que o Raul mencionou, Juliana respondeu. Acho que é onde posso contribuir mais. Perfeito, Carmen disse. Justamente a área que mais está crescendo. Nossos clientes estão começando a entender que funcionários felizes são mais produtivos. E você tem experiência pessoal com o outro lado da moeda, Diego acrescentou sem malícia. Raul havia contado para a equipe sobre a situação de Juliana, mas de forma respeitosa. Exato.
Sei como é estar do lado de quem sofre as consequências das decisões empresariais. A conversa fluiu naturalmente por mais alguns minutos. Juliana percebeu que estava gostando genuinamente das pessoas e do ambiente. Não era só uma questão de precisar do emprego. Ela realmente queria trabalhar ali. Quando se despediu da equipe, Raul a acompanhou de volta ao elevador. "Como você se sentiu?" ele perguntou. "Honestamente, me senti em casa. Fazia tempo que não me sentia assim num ambiente profissional." Raul sorriu. "A sensação é mútua. Toda a equipe gostou muito de você. E agora? Agora você vai para casa. Eu vou conversar com o pessoal e te dou uma resposta até amanhã. Pode ser?" "Pode sim." Juliana estendeu a mão para cumprimentá-lo. "Obrigada pela oportunidade, Raul. Independente do resultado, foi muito bom poder me sentir profissional novamente. Não precisa agradecer. E Juliana, prepare-se para começar na próxima segunda." Ela o olhou surpresa. "Como assim? A vaga é sua se quiser. Só quero conversar com a equipe para alinhar os detalhes do projeto que você vai liderar." Juliana sentiu as pernas ficarem fracas. "Sério? Sério. Bem-vinda à equipe." No elevador descendo, Juliana não conseguia parar de sorrir. Em uma semana, sua vida tinha dado uma volta completa. De vendedora de balas de goma na rua para consultora empresarial. Parecia um sonho, mas era real. Quando chegou na rua, ligou para Dona Teresa, sua vizinha, que havia sido quem sugeriu vender doces em primeiro lugar. "Dona Teresa, consegui um emprego." "Ai, que bom, filha. Conte tudo." Juliana contou sobre o encontro com Raul, sobre a entrevista, sobre como tudo tinha acontecido de forma inesperada. Dona Teresa chorou de emoção do outro lado da linha. "Viu só? Eu disse que Deus tinha planos para você. Às vezes a gente precisa passar pelo vale para chegar na montanha." Naquela noite, Juliana fez suas últimas balas de goma. Amanhã, ela voltaria para a Avenida Paulista uma última vez para se despedir dos clientes regulares e dar um fechamento para essa fase da sua vida. Era o fim de um capítulo difícil, mas também o início de uma nova história. E pela primeira vez em meses, ela dormiu profundamente, sonhando com projetos empresariais e oportunidades infinitas. 3 meses haviam se passado desde que Juliana começou a trabalhar na empresa de Raul, e ela mal conseguia acreditar na transformação que sua vida havia sofrido. Acordar de manhã, vestir roupas profissionais, pegar o metrô para ir ao escritório, tudo isso havia se tornado rotina novamente. Mas desta vez era diferente. Ela não estava apenas cumprindo horário ou executando tarefas mecânicas. Estava fazendo o que realmente amava. O primeiro projeto que Raul havia confiado a ela era um desafio e tanto. Uma empresa de logística com sérios problemas de comunicação entre os turnos. Os funcionários do turno da manhã constantemente deixavam trabalhos incompletos ou instruções confusas para o pessoal da tarde, que, por sua vez, não conseguia dar continuidade adequada aos processos. O resultado eram atrasos, retrabalho e uma atmosfera de tensão permanente entre as equipes. Juliana passou 2 semanas apenas observando. Chegava cedo para acompanhar o turno da manhã, ficava durante a troca de plantão para ver como a transição acontecia, e permanecia até tarde para entender as dificuldades do pessoal da tarde. Não fazia julgamentos, não propunha soluções imediatas. Apenas observava, fazia perguntas e escutava. "O que você está percebendo?" Raul perguntou numa sexta-feira à tarde, quando Juliana finalmente se sentou para organizar suas anotações. "O problema não é técnico", ela respondeu, folheando as páginas do caderno. "É emocional. O pessoal da manhã se sente desvalorizado porque nunca recebe feedback sobre como o trabalho deles impacta o resultado final. O pessoal da tarde se sente frustrado porque sempre tem que limpar a bagunça dos outros. E qual sua proposta?" Juliana sorriu. Tinha uma ideia que parecia simples, mas sabia que podia ser transformadora. "Vamos criar um sistema de reconhecimento mútuo. Cada turno vai deixar anotações positivas sobre o trabalho do turno anterior. E vamos implementar uma reunião quinzenal, onde todos os turnos se encontram para compartilhar sucessos e desafios." Raul franziu a testa. "Não é um pouco soft demais?" O cliente estava esperando uma solução mais técnica. "Confia em mim", Juliana disse com uma segurança que ela mesma se surpreendeu em sentir.
Às vezes, os problemas mais complexos têm soluções mais simples do que imaginamos. A implementação levou 1 mês. No início, houve resistência. Alguns funcionários achavam que as anotações positivas eram perda de tempo ou coisa de RH. Mas Juliana persistiu, explicando pacientemente os benefícios, dando exemplos concretos, celebrando cada pequena vitória. O ponto de virada aconteceu quando João, supervisor do turno da manhã, deixou um bilhete para Carla, do turno da tarde. Carla, organizei os relatórios de uma forma diferente hoje. Espero que facilite sua análise. Se tiver sugestões para melhorar, deixe aí que leio segunda. Carla não só deixou um bilhete de agradecimento, como sugeriu 2 melhorias que João implementou imediatamente. Em 2 semanas, os bilhetes entre os turnos se tornaram cartas de colaboração genuína. O resultado superou todas as expectativas. Os atrasos diminuíram 70%, o retrabalho praticamente desapareceu, e a empresa economizou mais de R$50 mil por mês em horas extras desnecessárias. Mas o que mais impressionou o cliente foi a mudança no clima organizacional. As pessoas estavam visivelmente mais felizes no trabalho. Como você soube que ia funcionar? O diretor da empresa de logística perguntou para Juliana durante a apresentação dos resultados. Porque eu já estive do outro lado, ela respondeu simplesmente. Já fui a pessoa que se sentia desvalorizada no trabalho. Sei como é poderoso quando alguém reconhece seu esforço. Raul estava sentado ao lado dela durante a apresentação, e Juliana percebeu que ele a olhava com uma expressão que não conseguia decifrar. Havia orgulho, sim, mas também algo mais. Algo que fazia o coração dela acelerar. Depois da reunião, no caminho de volta para o escritório, Raul dirigia em silêncio pensativo. Em que está pensando? Juliana perguntou. Em como você conseguiu em 3 meses o que eu levo anos tentando explicar para os clientes. Como assim? Que eficiência e humanidade não são conceitos opostos. Que cuidar das pessoas é a melhor estratégia de negócios que existe. Raul parou no sinal vermelho e se virou para olhar para ela. Você tem um dom, Juliana. Um talento raro. Juliana sentiu as bochechas corarem. Nos últimos meses havia percebido que sua relação com Raul estava mudando. Não era mais apenas patrão e funcionária. Havia uma facilidade na conversa, uma sintonia no trabalho, momentos de silêncio confortável que duravam mais do que o profissionalmente necessário. Obrigada, ela disse baixinho. Mas acho que é trabalho em equipe. Você me deu a oportunidade e a liberdade para testar minhas ideias. Juliana, Raul disse, ainda olhando para ela enquanto o sinal continuava fechado. Posso falar uma coisa? Claro. Quando te conheci vendendo balas na avenida, pensei que estava fazendo um favor para você. Agora percebo que quem recebeu o favor fui eu. O sinal abriu, e Raul voltou a atenção para o trânsito, mas as palavras ficaram ecoando no ar entre eles. Juliana não sabia o que responder. Havia algo na forma como ele havia dito aquilo que sugeria muito mais do que admiração profissional. De volta ao escritório, Juliana tentou se concentrar no próximo projeto, mas não conseguia parar de pensar na conversa no carro. Estava organizando dados sobre uma empresa de tecnologia quando Marina se aproximou da sua mesa. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Marina disse, se sentando na beirada da mesa. Pode. Você e o Raul estão, sei lá, rolando algo? Juliana quase derrubou o café. Como assim? Ah, pelo amor de Deus, Ju. Vocês não conseguem ficar 5 minutos no mesmo ambiente sem trocar olhares. E ele não para de falar de você quando você não está por perto. De fala o quê? A Juliana teve uma ideia brilhante para o cliente X. A Juliana resolveu um problema que eu não conseguia resolver há anos. A Juliana entende de pessoas como ninguém. Marina imitou a voz de Raul de forma exagerada. Cara, se isso não é paixão, eu não sei mais o que é. Juliana sentiu o coração disparar. Você acha mesmo? Tenho certeza. E pelo jeito que você ficou vermelha agora, o sentimento é recíproco. Juliana abaixou a cabeça, tentando esconder o sorriso que insistia em aparecer. É complicado, Marina. Ele é meu chefe. E se não der certo? Vou perder o emprego que tanto queria. Marina disse, levantando da mesa. Vocês vão ser felizes juntos e transformar esta empresa numa potência ainda maior.
Nem tudo na vida precisa dar errado, Ju. Naquela noite, Juliana ficou até mais tarde no escritório, trabalhando num relatório. O prédio estava praticamente vazio. Apenas a luz de emergência iluminava os corredores. Ela estava tão concentrada que não percebeu quando Raul apareceu na porta da sua sala. "Ainda aqui?" ele perguntou. Juliana levantou os olhos da tela do computador. "Raul, que susto! Não ouvi você chegar. Desculpe." Vi a luz acesa e vim ver quem era. Ele entrou na sala e se aproximou da mesa dela. "Que está fazendo?" "Analisando o perfil da empresa de tecnologia. Quero entender bem o cenário antes da nossa reunião de segunda." Raul se sentou na cadeira em frente à mesa dela, a mesma posição que ocupava durante suas reuniões de trabalho. Mas desta vez era diferente. O escritório vazio, a iluminação suave, a proximidade física, tudo criava uma atmosfera mais íntima. "Juliana, posso falar uma coisa?" "Claro. Estou pensando em te oferecer uma sociedade na empresa." Juliana ficou sem palavras por alguns segundos. "Como assim?" "Você transformou a forma como trabalhamos aqui. Os clientes pedem especificamente por você." Marina e Diego já comentaram que aprenderam mais sobre gestão de pessoas nos últimos 3 meses do que em anos de experiência. Raul se inclinou para a frente. "Quero que seja minha sócia, não apenas minha funcionária." "Raul, eu... não sei o que dizer. É uma honra, mas..." "Mas?" Juliana hesitou. Havia uma pergunta que ela precisava fazer, mas tinha medo da resposta. "Por que está fazendo isso? É só profissional ou tem algo mais?" A pergunta pairou no ar entre eles. Raul ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno, e Juliana se arrependeu imediatamente de ter sido tão direta. "Desculpe," ela disse rapidamente. "Não devia ter perguntado isso. Vamos esquecer que... tem algo mais." Raul a interrompeu. Juliana parou de falar e o olhou nos olhos. "Tem muito mais," ele continuou. "Juliana, nos últimos meses, você não saiu da minha cabeça nem por um segundo. Acordo pensando nos projetos que vamos trabalhar juntos. Durmo imaginando as conversas que vamos ter no dia seguinte. Você me faz querer ser uma pessoa melhor, um profissional melhor." Juliana sentiu o coração bater tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. "Mas," Raul continuou, "não queria misturar as coisas. Você trabalha para mim, precisa deste emprego. Não queria que se sentisse pressionada ou obrigada a nada. E se eu disser que também sinto algo? Você sente?" Juliana se levantou da cadeira e caminhou até ficar na frente dele. "Sinto. Desde aquele primeiro dia, quando você parou para comprar balas. Havia algo em você que me tocou de uma forma que eu não conseguia explicar." Raul se levantou também, ficando muito próximo dela. "Juliana, se ficarmos juntos, tudo vai mudar. O trabalho, a empresa, nossa dinâmica. Eu sei. E estou disposta a enfrentar essa mudança." Ela sorriu. "Afinal, já enfrentei mudanças bem piores na vida." Raul sorriu também, e lentamente aproximou o rosto do dela. "Tem certeza?" "Absoluta." O beijo foi suave, cuidadoso, carregado de meses de tensão acumulada. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo como adolescentes. "E agora?" Juliana perguntou. "Agora vamos fazer a coisa certa. Vamos conversar com a equipe, ser transparentes sobre nossa relação. Vamos estabelecer limites claros entre o pessoal e o profissional." Raul pegou as mãos dela. "E vamos construir algo incrível juntos, tanto na empresa quanto na vida." Juliana assentiu. "Parece um plano perfeito. Há uma coisa que preciso te contar." Raul disse, ainda segurando as mãos dela. "O quê?" "Nunca parei de comprar balas de goma. Tenho uma gaveta cheia no meu escritório." Juliana riu. "Sério?" "Sério. Sempre que sinto saudade daquele primeiro dia, como uma bala, e lembro de como a vida pode mudar de forma completamente inesperada." "Que romântico," ela disse, rindo. "Um homem que guarda balas de goma por motivos sentimentais." "Ei, não ria. Essas balas mudaram minha vida." "Nossa vida," Juliana corrigiu, se aproximando para outro beijo. Do lado de fora do prédio, a cidade continuava seu ritmo frenético. Mas ali, no 12º andar, 2 corações finalmente tinham encontrado seu lugar no mundo.
E tudo havia começado com balas de goma vendidas sob o sol de meio-dia da Avenida Paulista. Um ano havia se passado desde aquela noite no escritório, quando Raul e Juliana finalmente assumiram seus sentimentos. O que começou como uma parceria profissional promissora havia evoluído para algo muito mais profundo e transformador. A empresa havia crescido 200%, a equipe dobrado de tamanho, e a reputação deles no mercado de consultoria empresarial estava se espalhando rapidamente por toda a cidade. Juliana estava sentada na sua nova sala. Agora ela tinha seu próprio escritório, com uma placa na porta que dizia Juliana Santos, sócia-diretora, revisando a proposta para o maior cliente que já tinham conseguido. Uma rede de supermercados com mais de 50 lojas que queria implementar um programa completo de humanização do trabalho. Bom dia, sócia, Raul disse, entrando na sala com 2 cafés e aquele sorriso que ainda fazia o coração dela acelerar. Bom dia, sócio, ela respondeu, aceitando o café e dando um beijo rápido nele. Eles tinham estabelecido essa rotina matinal, café juntos, antes de começar o dia de trabalho, como uma forma de manter a conexão pessoal separada das responsabilidades profissionais. Como está a proposta? Quase pronta, mas estou pensando em incluir uma sessão sobre o nosso projeto social. Raul se sentou na poltrona em frente à mesa dela. O projeto social havia sido ideia de Juliana, inspirada na própria experiência como vendedora ambulante. Era um programa gratuito de consultoria para pequenos empreendedores e vendedores de rua, ensinando técnicas básicas de gestão e organização financeira. Acha que eles vão se interessar? Tenho certeza. Empresas grandes adoram se associar a projetos sociais. E o nosso é genuíno, não é só marketing. Juliana folheou algumas páginas do relatório. Já atendemos mais de 200 pessoas nos últimos 6 meses. Os resultados são impressionantes. O projeto social tinha começado como uma forma de Juliana retribuir a comunidade que a havia acolhido durante os meses difíceis. Todo sábado de manhã, ela e alguns membros da equipe se encontravam numa sala emprestada por uma ONG e davam workshops gratuitos para empreendedores informais. Juliana se lembrava do primeiro workshop. Havia chegado nervosa, sem saber se alguém apareceria ou se suas ideias fariam sentido para pessoas em situações tão diversas. Mas quando viu 15 pessoas sentadas nas cadeiras de plástico, vendedores ambulantes, doceiras caseiras, prestadores de serviços autônomos, e percebeu a sede de conhecimento nos olhos deles, soube que estava no caminho certo. O que mais me impressiona é como as pessoas absorvem o conhecimento. Juliana continuou, mostrando para Raul algumas fotos dos workshops no celular. Tem uma senhora, Dona Rosa, que vendia quitutes na estação de trem. Depois do workshop sobre precificação, ela aumentou os lucros em 40% só organizando melhor os custos. E aquele rapaz que vendia churros? Ah, o Fernando. Ele abriu uma segunda carroça e agora tem 2 funcionários. Está pensando em franchising. Juliana sorriu, orgulhosa. É incrível como um pouco de organização pode transformar um negócio. Raul observava Juliana falar sobre o projeto social, com uma admiração que crescia a cada dia. Havia algo na forma como ela se iluminava quando falava sobre ajudar outras pessoas que o fazia se apaixonar por ela novamente, todos os dias. Sabe o que mais me impressiona em você? Ele disse. O quê? Como você consegue ser ao mesmo tempo a consultora mais competente que conheço e a pessoa mais generosa que já conheci? Juliana corou um pouco, como sempre fazia quando recebia elogios dele. Acho que uma coisa alimenta a outra. Quando você realmente entende as dificuldades das pessoas, fica mais fácil encontrar soluções que funcionam. Eles foram interrompidos por uma batida na porta. Marina entrou com uma expressão radiante no rosto. Pessoal, chegou! A resposta da rede de supermercados. Juliana e Raul se entreolharam. Havia 3 semanas que tinham apresentado a proposta para o maior projeto da história da empresa. Se conseguissem o contrato, seria um marco definitivo no crescimento dos negócios. E então, Raul perguntou, tentando controlar a ansiedade. Marina abriu um envelope grande e leu. Prezados senhores, é com grande satisfação que comunicamos a aprovação integral da proposta apresentada pela Mendoza em Santos Consultoria. Conseguimos!
Juliana gritou, se levantando da cadeira e abraçando Raul. Marina se juntou ao abraço, e os três pularam de alegria como crianças. Tem mais, Marina disse, ainda lendo a carta. Eles querem implementar o projeto social como parte do programa de responsabilidade social da empresa. E estão oferecendo o dobro do orçamento inicial. Juliana sentiu as pernas ficarem fracas. Não era apenas o dinheiro, embora a quantia fosse significativa o suficiente para garantir a estabilidade da empresa pelos próximos 2 anos. Era o reconhecimento de que sua abordagem humanizada de consultoria estava sendo valorizada pelo mercado. Isso significa que podemos expandir o projeto social, ela disse, as ideias já fervilhando na cabeça. Podemos atender mais pessoas, oferecer mais workshops, talvez até criar um centro permanente de capacitação. Calma, sócia, Raul riu. Vamos comemorar primeiro, planejar depois. Naquela noite, a equipe inteira se reuniu num restaurante para celebrar o novo contrato. Era a primeira vez em meses que todos conseguiam se reunir fora do ambiente de trabalho, e a atmosfera estava festiva. Diego havia trazido a namorada, Marina estava acompanhada do marido, e até Carmen, que normalmente era mais reservada, estava rindo alto das piadas de todo mundo. Quero fazer um brinde, Raul disse, levantando a taça de vinho. A equipe mais incrível que alguém poderia desejar, e especialmente a Juliana, que transformou nossa forma de trabalhar e nos ensinou que sucesso profissional e impacto social podem caminhar juntos. Ao Raul, Juliana acrescentou, também levantando a taça, que teve coragem de apostar numa vendedora de balas de goma maluca. A Mendoza em Santos! Marina gritou. A Mendoza em Santos! Todos repetiram em coro. Depois do jantar, Raul e Juliana caminharam pelas ruas do centro da cidade. Era uma noite quente de verão, e havia música ao vivo numa praça próxima. Eles se sentaram num banco e ficaram observando as pessoas dançando. Em que está pensando? Raul perguntou, notando que Juliana estava quieta. Em como a vida é estranha. 1 ano atrás, eu estava desesperada, vendendo balas na rua, achando que minha carreira tinha acabado. Hoje sou sócia de uma empresa próspera. Tenho um projeto social que ajuda centenas de pessoas e estou com o homem que amo. E como se sente em relação a tudo isso? Juliana pensou por um momento antes de responder. Grata, mas também responsável. Sinto que tenho uma responsabilidade de usar essa segunda chance para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Raul pegou a mão dela. É por isso que te amo. Você poderia simplesmente aproveitar o sucesso, mas escolhe usar ele para ajudar os outros. Aprendi uma coisa importante quando estava vendendo balas, Juliana disse. Que dignidade não tem nada a ver com profissão ou salário. Tem a ver com como você trata as pessoas e como você enfrenta as dificuldades. E você sempre teve dignidade, desde o primeiro dia. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas aproveitando a companhia um do outro e o som da música distante. Juliana, Raul disse de repente. Sim, casa comigo. Ela se virou para olhar para ele surpresa. Como? Raul sorriu, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Casa comigo. Quero construir uma vida inteira ao seu lado. Quero expandir a empresa juntos. Quero viajar pelo mundo implementando projetos sociais. Quero ter filhos que aprendam desde cedo que sucesso verdadeiro é fazer a diferença na vida das pessoas. Juliana olhou para o anel, um solitário simples e elegante, e depois para os olhos de Raul. Estava sem palavras. Sei que pode parecer cedo, que nos conhecemos há pouco tempo, Raul continuou, mas sinto que te conheço há uma vida inteira, e não quero desperdiçar nenhum dia sem você oficialmente na minha vida. Sim, Juliana sussurrou. Sim? Sim, ela repetiu, mais alto desta vez. Claro que sim. Raul colocou o anel no dedo dela e a beijou no meio da praça, enquanto as pessoas ao redor aplaudiam espontaneamente. Era o tipo de momento que parecia saído de um filme, mas estava acontecendo de verdade. 6 meses depois, num sábado de manhã ensolarado, Juliana e Raul se casaram numa cerimônia simples, mas emocionante. A equipe da empresa estava toda lá, assim como as famílias dos dois e muitos dos empreendedores que participavam do projeto social. Dona Rosa, a senhora que vendia quitutes na estação de trem, fez o bolo de casamento. Fernando, o vendedor de churros, organizou o coquetel.
Era uma celebração que misturava diferentes mundos, mas que fazia sentido perfeito para quem conhecia a história de Juliana e Raul. Quando eu estava passando pelo momento mais difícil da minha vida, Juliana disse durante o discurso na cerimônia: "Nunca imaginei que aqueles dias difíceis estavam me preparando para algo tão lindo. O Raul não me salvou, eu me salvei. Mas ele me mostrou que era possível transformar experiências dolorosas em propósito de vida. E a Juliana me ensinou que verdadeiro sucesso não é ter uma empresa próspera", Raul acrescentou. "É usar essa prosperidade para criar oportunidades para outras pessoas. É lembrar sempre de onde viemos e para onde queremos ir." 2 anos depois do casamento, Juliana estava novamente na Avenida Paulista. Mas desta vez não estava vendendo balas de goma. Estava inaugurando o Centro de Capacitação para Empreendedores Informais Juliana em Raul Santos Mendoza, um espaço permanente onde vendedores ambulantes, prestadores de serviços autônomos e pequenos empreendedores podiam receber treinamento gratuito em gestão, finanças e organização empresarial. "É emocionante estar aqui novamente", ela disse para Raul, enquanto observavam a fila de pessoas interessadas em se inscrever nos cursos. Mesma avenida, mesmo sol de meio-dia, mas tudo completamente diferente. "Você acha que se não tivesse passado por aquela fase difícil, teria chegado até aqui?" Juliana pensou na pergunta. "Não, definitivamente não. Eu precisava entender na própria pele como é estar vulnerável, como é depender da generosidade alheia, como é ter que recomeçar do zero. Sem essa experiência, eu seria apenas mais uma consultora querendo implementar teorias. E agora? Agora sou alguém que viveu a realidade e pode ajudar outras pessoas a transformar suas vidas." Juliana sorriu, observando uma mulher jovem se inscrevendo para o curso de precificação. "Sabe o que mais me deixa feliz?" "O quê?" "Ver que cada pessoa que passa por aqui não precisa chegar ao fundo do poço como eu cheguei. Podemos ajudar elas a se organizarem antes que a situação fique desesperadora." O centro de capacitação funcionava não apenas aos sábados, mas de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Havia cursos sobre diferentes aspectos da gestão de pequenos negócios, atendimento individualizado para casos específicos e até um programa de microcrédito para quem quisesse expandir os empreendimentos. "Juliana!" Uma voz conhecida chamou do outro lado da rua. Ela se virou e viu Dona Teresa, sua antiga vizinha, atravessando a avenida com cuidado. A senhora estava carregando uma pequena bolsa e sorria radiante. "Dona Teresa, o que está fazendo aqui?" "Vim conhecer o centro que você criou. Vi na televisão e pensei, preciso ver isso com meus próprios olhos." Dona Teresa abraçou Juliana com carinho. "Filha, quando sugeri que você fizesse doces para vender, jamais imaginei que levaria a tudo isso. A senhora plantou a primeira semente." Juliana disse emocionada. "Se não fosse por sua sugestão, eu talvez nunca tivesse descoberto que conseguia me reinventar." "Bobagem. Você sempre teve força para se reinventar. Só precisava de um empurrãozinho." Dona Teresa fez questão de conhecer todas as instalações do centro, conversou com vários participantes dos cursos e até se inscreveu para um workshop sobre vendas online para a terceira idade. "Nunca é tarde para aprender algo novo", ela disse piscando para Juliana. No final do dia, quando o centro fechou e todos foram embora, Juliana e Raul ficaram sozinhos na recepção. Era um espaço amplo e bem iluminado, com murais mostrando fotos dos formandos e suas histórias de sucesso. "Sabe o que estou pensando?" Juliana disse, se encostando no ombro de Raul. "O quê?" "Que talvez devêssemos voltar à avenida de vez em quando, comprar balas de goma de algum vendedor que está começando." Raul riu. "Por quê?" "Para lembrar de onde viemos. Para nunca esquecer que por trás de cada pessoa trabalhando na rua existe uma história, um sonho, um potencial esperando para ser descoberto." "Boa ideia. Que tal fazermos isso todo mês? Uma caminhada pela avenida, conversando com vendedores, entendendo suas necessidades, vendo como podemos melhorar nossos programas." "Perfeito." Juliana se virou para beijar o marido. "Você sabe que te amo, né?" "Sei. E você sabe que essa história toda mudou minha vida tanto quanto mudou a sua?" "Como assim?" "Antes de te conhecer, eu achava que sucesso era apenas ter uma empresa lucrativa.
Você me ensinou que sucesso de verdade é usar nossa prosperidade para criar oportunidades para outras pessoas. É saber que nossa história pode inspirar alguém que está passando por dificuldades. Eles saíram do centro de mãos dadas, caminhando pela mesma calçada onde tudo havia começado. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons dourados que pareciam abençoar a avenida e todas as histórias que aconteciam ali todos os dias. Uma última coisa, Raul disse, parando em frente ao local exato onde Juliana costumava vender balas. O quê? Ele tirou do bolso um pequeno saquinho com balas de goma coloridas. Guardei algumas das primeiras balas que comprei de você. Estava esperando o momento certo para comermos juntos. Juliana riu, pegando uma bala vermelha sabor morango. Ao nosso primeiro encontro. Ao nosso primeiro encontro, Raul repetiu, escolhendo uma bala verde de maçã. Eles comeram as balas enquanto observavam o movimento da avenida no final da tarde. Executivos voltando para casa, estudantes saindo das aulas, vendedores ambulantes organizando seus pontos para o período noturno. Era a vida acontecendo em toda a sua diversidade e complexidade. E ali, no meio de tudo isso, duas pessoas que se encontraram nas circunstâncias mais improváveis haviam construído não apenas um amor verdadeiro, mas um propósito de vida que tocava centenas de outras vidas todos os dias. A história que começou com balas de goma vendidas sob o sol de meio-dia tinha se transformado numa empresa próspera, num casamento feliz e numa missão de vida dedicada a ajudar outras pessoas a encontrarem suas próprias oportunidades de recomeçar. E o mais bonito de tudo era saber que aquela era apenas a primeira página de uma história muito maior, que continuaria sendo escrita todos os dias, uma vida transformada de cada vez. Fim da história.